Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um aviso bem rápido aqui, que basicamente pediram aqui nos comentários pra eu voltar a fazer vídeos de Dragon Age. Os vídeos de Dragon Age que eu fiz não foram tão bem quanto os vídeos de The Witcher. E, além disso, eu fiz uma enquete lá se vocês queriam mais vídeos de Dragon Age, e a maioria votou que não. A maioria votou pra eu continuar no The Witcher mesmo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Dragon Age, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer todos nesse meu estilo aqui, nos vídeos mais curtinhos e tal, mais explicativos. Mas se vocês gostam bastante da lore de Dragon Age, eu vou recomendar aqui pra vocês o canal do Guardião Cinzento. O cara é muito bom, tem muito potencial, eu gosto muito do canal dele, tá? Cara, ele entende bem mais de Dragon Age do que eu, tá? Então, tipo, se vocês quiserem ver só conteúdo de Dragon Age, eu recomendo ir lá no canal dele, que o cara é bom, dá essa moral aí pra ele, beleza? Não tô ganhando nada pra falar isso aqui, eu acho que ele nem vai ver eu falando isso, mas eu vou deixar bem claro mesmo assim que eu gosto muito do canal dele, e eu vou tentar aqui ajudar ele, porque eu acho que ele tem muito potencial. Então, pessoal, se vocês puderem, quem gosta de Dragon Age, entra lá no canal dele, entra nesse vídeo aqui que eu tô entrando aqui, e comenta lá nos comentários, vim pelo Davi, vim pelo Davizinho, escreve isso, vim pelo Davizinho. Se o Guardião Cinzento estiver vendo esse vídeo, tá convidado, hein, vamos gravar um vídeo junto, beleza? É isso. A relação do jovem Alzur com a família que adotou ele era bem longe de ser amigável. Nenhum dos nobres desejavam demonstrar afeto por uma criança bastarda, mas as mulheres da família sentiam muita pena do menino, que vivia abandonado, então elas foram quem se tornaram responsáveis por criá-lo. Mas todo mundo sabe que o sentimento de pena jamais vai substituir a necessidade de amor. Alzur frequentemente sofria bullying de seus irmãos adotivos porque ele era um bastardo, ele era espancado e humilhado publicamente pelas outras crianças. Por causa disso, ele se isolou completamente da sociedade e passou os dias trancado em um quarto, lendo livros. Os livros que ele lia era a única felicidade que o pequeno Alzur sentia em sua vida. Lá ele podia inventar mundos fantásticos na sua cabeça e reviver contos de heróis corajosos que salvaram o mundo. Um livro em particular acabou se tornando o favorito de Alzur. Ele relia esse livro quase toda semana, que era o livro Um Guia para Virtudes da Cavalaria. Viciado nesse livro, Alzur brincava sozinho nos jardins da mansão, patrulhando os campos e as ruas próximas, fingindo que ele era um cavaleiro heróico pronto para salvar as pessoas com as suas virtudes. Em uma dessas brincadeiras, Alzur viu uma carroça sendo atacada por bandidos na rua da sua mansão. Tentando manter aquele ideal de valores de um cavaleiro, ele tentou impedir o roubo e enfrentou os ladrões sozinho. Obviamente isso não deu muito certo. Alzur foi espancado pelos bandidos e ele foi encontrado horas depois desmaiado no meio da rua. O corpo dele estava ensanguentado e os médicos disseram que ele sofreu várias fraturas nos seus ossos. À beira da morte, demorou meses para Alzur conseguir se recuperar dos seus ferimentos. E, pro desespero dos nobres que adotaram ele, esse evento não desmotivou ele nem um pouquinho. Pelo contrário, Alzur ficou ainda mais determinado a provar o seu valor e a se tornar um cavaleiro que ajudaria as pessoas necessitadas depois dessa experiência. Ele não queria esperar uma nova oportunidade de enfrentar o crime, então ele passou a vagar pelas ruas escondido à noite, procurando bandidos. Já tinha virado rotina, toda semana, todo dia, Alzur era encontrado à beira da morte, largado no meio da rua, depois de tomar uma surra dos bandidos, e aí a família começou a gastar fortunas com médicos, né, pra tentar cuidar dos ferimentos dele, porque todo dia tinha que pagar um médico pra ir lá cuidar do menino que ele tava apanhando de bandido. Um dia, esperando encontrar Alzur machucado mais uma vez no meio da rua, a família encontrou, na verdade, o pequeno Alzur assustado no meio de um beco escuro, e pro terror de todos, do lado dele estavam os corpos de 3 bandidos mortos, completamente carbonizados. Eles foram queimados ao ponto do rosto ficar irreconhecível. O adolescente havia queimado os bandidos até a morte, isso era óbvio. Com medo de se aproximar do garoto, a família pediu a ajuda do conclave dos magos e um velho mago veio ao auxílio do garoto. Cosmo levou o jovem Alzur para a escola de bruxaria do conclave e o treinou pessoalmente para ensiná-lo a controlar os seus poderes. Nesses anos,
Cosmo também ensinou tudo o que ele sabia sobre modificações genéticas para o jovem Alzur. Em seus anos estudando para se formar como um mago, Alzur conheceu uma colega de classe chamada de Liliana. Eles se tornaram melhores amigos e passaram a estudar juntos para se tornarem grandes feiticeiros. Graças a Liliana, Alzur reconquistou a sua antiga alegria de infância e ele ficou fascinado com os ideais da garota. Liliana sonhava em encontrar uma forma de livrar o mundo dos monstros, e Alzur passou a compartilhar do mesmo sonho, prometendo que um dia ele mataria todos os monstros do mundo. No aniversário de Liliana, Alzur lhe deu um medalhão de lírio como um presente, e ele encantou o medalhão com um feitiço de proteção que protegeria Liliana de qualquer perigo que ela se envolvesse. Tanto Liliana quanto Alzur conseguiram se tornar feiticeiros, eles se formaram e começaram a trabalhar no conclave dos magos. Infelizmente, o feitiço de Alzur não foi forte o suficiente. Enquanto eles estavam trabalhando nos primeiros mutagênicos usando um humano como cobaia, quando o humano teve a sua genética alterada, ele sentiu tanta dor que acabou perdendo o controle e fugiu do laboratório, matando todas as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Cosmo consegue rastrear esse cobaia e matar ele antes que ele gere problemas maiores. Mas esse grave erro foi o que lhe fez ser expulso do conclave dos magos, e depois disso eles decidiram que experimentos usando humanos como cobaias eram absolutamente proibidos. Entre os mortos desse incidente estava a jovem Liliana, agora ensanguentada nos pés de Alzur, que estava em lágrimas. Alzur pegou o medalhão que havia dado para Liliana e jurou que acabaria com os monstros do mundo, custe o que custar, em homenagem a ela. Ele passou a usar esse medalhão pelo resto da vida e começou a trabalhar para cumprir essa promessa. Como ele estava envolvido nesse experimento genético, Alzur também foi expulso do conclave dos magos, então ele decidiu procurar uma outra forma de exterminar os monstros do mundo. Então ele passou a viajar pelo continente por vários anos, procurando uma forma de acabar com os monstros. Em uma de suas viagens, enquanto ele estava navegando, Alzur viu uma horda de sirenes atacando um navio. Usando seus poderosos feitiços, ele invocou trovões poderosos e matou todos os monstros. Mas quando ele chegou no navio, todos já estavam mortos. Restava uma última sobrevivente, uma garota chamada de Galanteia. Ele acalmou a garota, que estava apavorada, e a ensinou como navegar sozinha de volta para o continente, garantindo que ela voltaria em segurança e depois continuando com as suas viagens. Alzur foi o criador de 3 feitiços muito importantes e muito poderosos que é utilizado pela maioria dos feiticeiros. É a cruz dupla de Alzur, que era utilizado para invocar monstros gigantes em batalha, o escudo de Alzur, que era utilizado para defender as pessoas da maioria dos ataques, e o trovão de Alzur, que era utilizado para invocar tempestades de relâmpagos contra os seus inimigos. Alzur dominava muito bem a eletrocinese, ele controlava a eletricidade na maioria dos seus feitiços e dos seus experimentos. Na sua última viagem, Alzur encontrou seu velho mentor Cosmo, que lhe convenceu a voltar para os experimentos genéticos sobre a promessa de que eles criariam seres capazes de exterminar todos os monstros do mundo e que serviriam lealmente aos magos. Especulando que isso lhe ajudaria a cumprir sua promessa à falecida Liliana, Alzur aceitou o convite e voltou a trabalhar em laboratórios de genética. Eles lideraram um grupo de outros magos banidos do conclave e eles construíram um laboratório secreto no abandonado castelo Risberg para começar os seus primeiros experimentos. Eles reuniram o apoio financeiro de vários nobres da região, até mesmo vários reis do norte começaram a pagar por esse projeto, sob a promessa de que eles criariam caçadores de monstros magicamente aprimorados. Alzur muitas vezes sequestrava crianças dos pobres ou as comprava, com os pais desesperados. Ele pagava pelas crianças e ele usava essas crianças como cobaias de seus experimentos genéticos, que eram muito dolorosos. Obviamente, todas essas crianças que ele recrutou como cobaia morreram de uma forma cruel e muito triste. Se vocês querem ter um exemplo de como é a mutação genética, tá aí um vídeo rápido aí do Uma sofrendo uma mutação lá nos jogos do The Witcher. OECK Finn.
Apesar disso, eles sabiam que crianças podiam se adaptar às mutações conforme eles cresciam e se desenvolviam. Adultos jamais sobreviveriam a esses experimentos porque eles já tinham o código genético deles estabelecido. Agora, como a criança ainda estava em processo de desenvolvimento, ela podia adaptar o código genético dela com as mutações. Em suas férias, Alzur reencontrou a Galanteia, aquela garota que ele salvou lá no passado, só que agora a Galanteia ela foi vítima de uma maldição que a fazia cantar sempre que ela ia falar. Então, sempre que ela ia falar alguma coisa, ela começava a cantarolar alguma música, e ela implorou ao mago para ajudar ela a voltar ao normal. No começo, o Alzur se recusou a ajudar, acreditando que o trabalho de quebrar maldições estava muito abaixo do nível dele. No entanto, Galanteia insistiu tanto que depois de 3 dias de músicas, baladas e poemas na sua cabeça, nos quais Alzur tentou calar ela com magia sem sucesso, ele finalmente cedeu ao cansaço e concordou em ajudar a garota. Como pagamento, ele fez Galanteia prometer que nunca mais ela falaria com ele, e assim eles começaram a viajar, refazendo os passos de Galanteia depois que ela foi salva das sirenes, para descobrir aonde foi que ela contraiu essa maldição. Nessa viagem, os dois pararam em várias pousadas e tavernas para descansar ao longo do caminho. Enquanto ele estava fora, Galanteia começou a bisbilhotar suas coisas, até que ela encontrou o medalhão de Liliana, que estava em um dos bolsos lá nos mantos de Alzur. Quando Alzur voltou para o quarto, ele pegou Galanteia no flagra mexendo nas suas coisas e usando o medalhão de Liliana no pescoço sem a sua permissão. Alzur ficou furioso, ele gritou com Galanteia de um jeito que ele nunca havia feito antes. Depois de alguns minutos, ele conseguiu recuperar a calma e pediu desculpas para a menina por ter explodido de raiva daquele jeito. A raiva de Alzur foi substituída por tristeza enquanto ele olhava fixamente para o medalhão de Liliana. Ele relembrou algumas memórias felizes da sua amada de infância e contou sua história para Galanteia, tentando desabafar um pouco. Algum tempo depois ele ajudou a Galanteia a quebrar essa maldição dela e os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Nunca mais eles se reencontraram, mas a Galanteia guardou o Alzur na memória para sempre, inclusive ela escreveu um livro em homenagem a ele. Para vocês que não sabem, a Galanteia ela era uma cantora, uma barda, né? Então ela fez várias canções em homenagem ao Alzur dessa aventura deles aí. Muitos anos depois, agora já estamos aqui no ano 1000, Alzur decidiu entrar na Guerra das Adagas que estava acontecendo na Teméria. Acontece que depois da morte do Halford o Branco, como eu disse para vocês, a Teméria mergulhou em uma sangrenta guerra civil que durou quase 200 anos, por causa que os nobres começaram a disputar quem seria o novo governante da Teméria e quem herdaria o cargo de rei, já que não tinha nenhum pretendente ao trono. Alzur voltou para Maribor e ele decidiu se aliar com Adalberto, que era o duque lá de Maribor, que governava aquela região ali, né? Então ele apoiou, obviamente, a cidade onde ele cresceu. O envolvimento de Alzur foi decisivo nessa guerra que estava presa em um impasse por 100 anos, como eu disse. Em uma batalha decisiva, Alzur invocou monstros gigantescos criados por magia em seus laboratórios genéticos. Aquele foi o trunfo assustador que dizimou os exércitos do Duque de Elander, forçando os inimigos a declararem rendição. Alzur foi declarado um herói nacional pelos temerianos. Ele se tornou o personagem principal em vários livros de história. Graças a Alzur, Adalberto finalmente venceu a guerra e tomou o trono da Teméria para si, iniciando uma nova dinastia de reis e estabelecendo a ordem em um reino que estava dominado pelo caos. Pouco tempo depois, como Adalberto já era meio velho, ele acabou morrendo e ele passou o trono para o filho dele, que era Lambert, que se tornou o 4º rei da Teméria, né, e o 2º dessa nova dinastia aí. Ele conseguiu consolidar o poder da família de Adalberto e, por fim, os novos governantes da Teméria eram os descendentes de Adalberto de Maribor e não mais de Desmond. De volta ao castelo de Rysberg, Alzur voltou ao seu projeto genético com uma equipe de magos e produziu o primeiro lote de mutagênicos que alterariam toda a estrutura genética de um ser humano e criaria então os primeiros mutantes do mundo, que ficaram conhecidos como os bruxos ou os Witcher. Ele usou 38 crianças nesses primeiros experimentos, mas dessas 38 apenas 5 sobreviveram ao processo de mutação, que causava muito sofrimento e uma dor além da imaginação. E esses únicos 5 sobreviventes eram todos homens. As meninas, por algum motivo, não conseguiam sobreviver ao processo da mutação. E infelizmente os homens não possuem uma afinidade com a magia tão grande quanto as mulheres. Por causa disso, o experimento foi considerado um fracasso, porque eles queriam mutantes que fossem capazes de usar magia, e tudo que os homens conseguiam utilizar
eram sinais simples ali. Por causa desse fracasso, todos os nobres e reis cortaram seu patrocínio do projeto. Mesmo assim, Alzur e Cosimo não abandonaram os primeiros bruxos. Eles levaram esses 5 garotos para o castelo de Morgrag, um castelo abandonado nas montanhas Crestrel, entre a Redânia e Caedwen. O castelo serviu como uma base de operação para os bruxos, e Alzur dedicou os últimos anos de sua vida a treinar aqueles garotos, transformando-os nos caçadores de monstros perfeitos para exterminar todos os monstros do mundo algum dia, e realizar o sonho que ele não conseguiu. Alzur e Cosimo fundaram a Ordem dos Bruxos. Antes dos primeiros bruxos partirem para o que eles chamavam de O Caminho, seu treinador de espadas era um cavaleiro errante que os magos fizeram amizade, que era Taliesin Bleduin Yorat Aep Leleoin, mais conhecido pelos bruxos ali como Griffon, em homenagem ao grifo negro que tinha desenhado no escudo do cara. Ele não apenas ensinou os meninos todos os estilos de luta envolvendo espadas, mas também como usar todos os tipos de arma, todas as formas de luta, todas as formas de enfim, ele ensinou tudo que você imaginar. Os bruxos eram tipo o Batman, eles sabiam fazer tudo e mais um pouco. É isso. Ele também ensinou para os garotos sobre dever e sempre disse para eles que eles foram criados por uma razão, para destruir os monstros, e que eles deveriam se manter leais a essa razão. O caminho que eles chamam é o que o bruxo faz depois que ele termina o seu treinamento. Ele deixa a fortaleza que ele foi criado, e aí ele começa a viajar o mundo aceitando contratos para matar monstros, e isso é chamado de caminho. E aí no inverno ele volta para a fortaleza para descansar um pouco. Nos anos seguintes, mais e mais bruxos foram criados, lentamente se espalhando pelo continente em busca dos seus contratos. Eles retornavam para o castelo de Morgrag durante o inverno para descansar, como eu falei, e passar um tempo com os irmãos, onde eles celebravam aqueles que sobreviveram e homenageavam os que haviam morrido no caminho. Essa vida difícil fez os bruxos serem conhecidos pela frieza de sentimentos. Alguns diziam que os bruxos não faziam nada sem um pagamento e que não tinham sentimentos, mas isso não passava de um estereótipo preconceituoso. Afinal, o bruxo é uma profissão e eles precisam se manter, eles precisam ganhar alguma coisa com isso. A Ordem dos Bruxos lentamente ganhava mais respeito e eles começaram a ficar cada vez mais famosos, chegando ao ponto de fazer contratos com reis e governantes. Alguns nobres sentiam raiva dos bruxos porque eles representavam fisicamente a fraqueza da humanidade, como eles eram incapazes de lidar sozinhos com os seus monstros e precisavam depender de outras pessoas para fazer isso. Já outros amavam os bruxos e viam eles como heróis que protegiam o mundo e se aventuravam por ele. Anos depois, Alzur e Cosimo partiram para seguir suas vidas e deixaram um punhado de magos ali para administrar as mutações, mas com o tempo esses magos ensinaram como fazer as mutações para os próprios bruxos e saíram também. E em menos de 10 anos, a Ordem dos Bruxos não tinha mais um líder. Embora houvessem contratos mais do que o suficiente para todos eles sem incentivar brigas, alguns membros da Ordem começaram a disputar entre si. Eles começaram a sabotar o contrato um dos outros e começaram até a se matar entre si em busca de mais fama e respeito. Aos poucos, a Ordem dos Bruxos se dissolveu e deixou de existir. Cada um deles se dividiu em grupos pequenos e fundaram a sua própria escola de bruxo, onde eles administravam as mutações e os treinamentos da forma como eles queriam. E o Alzur, você me pergunta? Bom, o Alzur, ele se envolveu em um conflito na cidade de Maribor, lá na Teméria. Ele voltou para a cidade natal dele por motivos desconhecidos e foi lá que ele acabou se envolvendo em um conflito porque ele tentou destruir a cidade. Não sabemos por que isso, talvez por vingança contra a família dele lá, que sempre tratou ele muito mal desde que ele era criança, né? E como o Alzur já estava meio consumido pela depressão e ficando meio louco aqui, ele estava meio doidão das ideias e queria matar todo mundo. Ele invocou um monstro gigante em Maribor, um monstro chamado de Vi, um monstro que o próprio Alzur criou em seus laboratórios de genética. Então ele ordenou que a criatura destruísse a cidade inteira e matasse todos os seus habitantes. Uma pena pro Alzur, né? É que o monstro que ele criou era tão enlouquecido que ele era incontrolável. Ou seja, ele não obedeceu às ordens do Alzur e atacou o próprio feiticeiro, o matando. Alzur acabou sendo morto pela própria criação dele em uma tentativa desesperada de vingança. Junto com a morte triste de Alzur, metade da cidade de Maribor foi destruída,
até que finalmente os bruxos chegaram e mataram a criatura. Comenta aqui nos comentários quando você acha que foi o estopim que fez o Alzur ficar louco. Você acha que foi ele ter descoberto a magia dele que fez ele ficar louco? Você acha que foi a morte da menina que ele amava? Você acha que foi os anos que ele passou enfiado em um laboratório trabalhando genética? Qual você acha que foi o motivo do Alzur ficar louco e abandonar os pensamentos heróicos que ele tinha? Bom, pelo menos se ele deixou um legado de bom, foi a Ordem dos Bruxos. Os bruxos viajavam pelo mundo e caçavam monstros.